Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Terceira semana da Páscoa. Segunda-feira, 15 de abril de 2024. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos, que disseram: "Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus." Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas, que diziam: "Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu." Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão, e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes, ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Rabi, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Esforçai-vos para buscar a vida eterna. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Amados irmãos e irmãs, primeira pergunta que eu lhes faço: o que você tem procurado quando você vai ao encontro de Jesus? Somente ser curado fisicamente? Somente pedir a Deus um emprego, uma casa, um namorado, uma namorada? Um casamento? Jesus está falando, neste Evangelho, algo muito importante para nós: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Por que eu trouxe essas realidades materiais, humanas? Para dizer que isso não é o mais importante. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, nós cristãos, muitas vezes, caímos nesse erro de só pedir coisas para Ele. É errado, Padre? Não é errado. Mas o Evangelho de hoje está nos dizendo: isso se perderá. Isso não trará felicidade ao seu coração, humanamente, até traz, mas é parcial e vai se acabar. O que Jesus quer falar para nós? Esforçai-vos. Como você se esforça em buscar o reino dos céus, em buscar a vida eterna?
Porque isso jamais vai acabar, e, muitas vezes, nós estamos construindo, neste mundo, algo que vai perecer. Ou você acha que vai ficar neste mundo para sempre? Nós temos, neste mundo, um fim, que é a morte, mas a morte que nos leva para aquilo que Jesus fala, para aquilo que não se perde, ou seja, o céu. Nós, contudo, temos colocado toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa inteligência naquilo que se perde, naquilo que é perecível, efêmero. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Jesus está prevenindo a mim e a você a não buscar isso, a não colocar as nossas energias, as nossas forças nessas realidades, no dinheiro, no poder, no prazer. E isso vai passar. Pode perceber que, quando nós vivemos momentos de alegria, de lazer, de uma paixão, isso é bom, é agradável, e isso nos alegra. Mas, lá no fundo, isso não sacia. Aquilo que nós buscamos é Deus, e Deus é a plena felicidade, e só Ele pode nos preencher de fato. Por isso Jesus está dizendo, cuidado, não se esforce em buscar aquilo que o mundo lhe oferece. Existe uma música do cantor Eugênio Jorge que diz assim, lá está o teu tesouro, lá onde não há choro, onde todos viveremos juntos, onde todos vamos rir juntos. Então, é lá que você precisa buscar, é lá que está o seu tesouro. De que adianta, meu irmão, você engordar a sua conta bancária, mas ser acometido por uma doença, aquilo consumir e você perder tudo? Volto a dizer, não tem problema você juntar dinheiro, não tem problema você ter as coisas, não tem problema você se esforçar para ter um carro, mas o seu coração não pode estar nisso, porque isso vai se perder. Por isso, neste tempo pascal que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, aquilo que Jesus nos alertou hoje no Evangelho, esforçai-vos não em buscar o alimento que perece, mas buscar aquilo que nos leva para a vida eterna. A multidão que nós escutamos, neste Evangelho, foi atrás de Jesus porque eles queriam ser tocados, curados, libertos. Jesus fez tudo isso, mas ele só tinha um único objetivo, atingir o coração das pessoas. Quando o coração é atingido pela graça, pela palavra de Deus, nós não colocamos mais o nosso olhar nas coisas deste mundo. A própria palavra de Deus nos diz, estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. O nosso lugar é aquele que o Padre Léo falou na sua última pregação na Canção Nova, no Hosana Brasil, buscai, esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Lá, meu irmão, está o vosso tesouro. É ali, no alto, que você deve buscar, que você deve colocar todo o seu coração, naquilo que não passa, a vida eterna. E que Deus derrame sobre você a graça do Espírito Santo, para que tenha força e continue buscando aquilo que Deus tem para você. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.